Então, força aí, né? Oriente Médio, vamos lá. Oriente Médio, a questão Palestina, módulo 18. Clima do Oriente Médio. Aquela parte que eu estava mostrando era aí, no caso, né, a questão dos árabes, tá? Então, quando eu falo em população árabe, eu estou falando da parte setentrional da África. Do Oriente Médio, eu estou falando aqui, ó. Aí, quando eu falo árabe, a parte setentrional do continente africano e mais aqui essa parte, essa sub-região do continente asiático, ok? Bem, o clima aí do Oriente Médio, olha só, tô botando aqui, ele seria árido e semiárido, tá? Ele tem uma paisagem vegetal marcada pela presença de espécies, porque é árido e semiárido, então lembrando aí das xerófilas, tá? Ou de estepes e pradarias. As estepes e as pradarias você já vai encontrar nas áreas de clima semiárido e as xerófilas nas áreas de clima árido, tá? Existem apenas algumas estreitas faixas de terra na porção litorânea que apresentam um clima um pouquinho úmido, tá? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Onde aí há a presença de vegetação arbustivas, essa região ocidental, no caso para cá, beleza? Ela está baseada em xerófitas e estepes, tá? Não pode esquecer disso. É a vegetação que é rala e seca e com baixa produtividade agrícola. Perrenga mais ainda. A desigualdade social é forte. Falando em demografia, já que eu falei em social, né? Então deixa eu dar uma puxadinha aí. Todo mundo sabe aí, eu acabei de falar para vocês sobre a questão aí das religiões, que são diversas, etnias, misericórdia, uma variedade, né? Então, é a etnia, lembrando aí, focando, predominante é a árabe, tá? Então, eu tenho aí, são países, e os países que não são árabes, tá? Aí você tem Israel, não é árabe, tá, gente? Aí você tem a Turquia, que também não é árabe, tá? Você tem o Irã, que também não é árabe, ok? Não pode esquecer disso, por favor. E Chipre, que também não é árabe, ok? Não pode, tá? Bem, a densidade demográfica mediana, os países mais populosos seriam o Irã, seriam o Irã e a Turquia, tá? Há países aí que têm a sua população bem restrito, é o caso de Catar, tá? Que esse aí é muito restrito. Aqui tá a localização geográfica de Catar, por favor. Tá legal, gente? Tem também aí o caso dos Emirados Árabes, também aqui ele, tá? Aí você tem de Omã, que também tem o Omã, o Kuwait, que esses países juntos, eles não têm menos de 8 milhões de habitantes, tá legal? Então, a estrutura etária da população de jovens, a maioria da população são jovens, tá? E a maioria dos países possui um IDH médio ou alto. Bem, né? E aí, como eu já falei, berço de 3 religiões aí, as religiões monoteístas do mundo. Não pode esquecer desse detalhe. Já caiu uma questão da UERJ: cristianismo, judaísmo e islamismo. Beleza? Bem, a questão política do Oriente Médio, deixando bem claro aí para vocês, né? É uma das regiões mais conflituosas do mundo. Falou em Oriente Médio, vem conflito, vem guerra na nossa cabeça, né? Diversos fatores vêm a contribuir para esse fato, com a sua própria história e posição aí, né, no contexto mundial. Afinal de contas, está entre a Europa, a Ásia e a África, tá? As questões naturais também, por parte dos países localizados, né, ali, são dependentes de água. Opa, muitas das vezes o conflito é por questão de água potável, por favor, tá? Existe a questão de presença de recursos estratégicos do subsolo, que é a questão do petróleo, todo mundo sabe, tá? Existe a questão também de governos monárquicos, tá? E também aí a questão aí de questões políticas, né? Aí você tem aí, bem, dentro do Oriente Médio, como eu já falei, né, a questão do clima árido e semiárido, questão da economia, né? O desenvolvimento agropecuário é bem prejudicado por causa do clima árido e semiárido, ok?
Outra atividade econômica importante na região é a questão agropecuária, por favor, tá? Ela é realizada aí de forma tradicional, com pouquíssima tecnologia e mecanização. Caraca, gente, tá? E a questão destaca aí a criação de carneiros, cabras, camelos, tá legal, gente? Bem, o turismo também, não posso esquecer de falar sobre o turismo, que também é um destaque importante dentro da economia desses países. E o setor industrial do Oriente Médio, ele está apresenta pouquíssima expressividade, é bem assim, tá? Em indústrias relacionadas a setores tradicionais, seria a têxtil e alimentícia, tá? Israel, tá? Que é um caso aí à parte que tem um parque industrial aí que é independente da exportação de petróleo, tá legal? Bem, dei uma falada aí sobre o Oriente Médio, que é a região árabe. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Palestina, ok? É o moderno Oriente Médio que surge justamente após a Primeira Guerra Mundial, quando o Império Otomano, né, acabou e a Palestina passou a ser administrada pela Inglaterra, tá, gente? A Palestina passa a ser, então, administrada pela Inglaterra. Isso gerou um certo conflito entre árabes e judeus. Isso acentuou muito, né? Deu um vulcãozinho. A Inglaterra, ela apoiava o movimento sionista, que foi criado, né, aí para fundar o Estado judaico na Palestina, que era considerada aí o berço do povo judeu, e que vinha sofrendo perseguições em todo o mundo, né, e violando os direitos dos palestinos, que já viviam, né, aí durante a década de 20 já tinha ocorrido aí a questão da migração de judeus para a Palestina. Então, aí vem a Segunda Guerra Mundial e após, aliás, melhor dizendo, após a Segunda Guerra Mundial, o fim do Holocausto, lembrando que o Holocausto foi quando mataram mais de 6 milhões de judeus. A ONU em 47, fez então aí a criação de 2 estados aí, que no caso seria, né, o Estado judeu, ocupando 57% da área, e o outro palestino, que ocupava o restante do território. Belezinha, gente? Essa partilha, ai caraca, que foi a desgraça, né? Que em 48, os ingleses, eles desocupam, presta atenção, a região. E os judeus, então, criam um Estado de Israel. Sendo que um dia depois, os árabes, pé da vida, né, com essa partilha, declaram a guerra. Aí, presta atenção, acaba que os árabes foram derrotados nessa guerra, e esse conflito fez Israel aumentar. Olha aqui, olha o mapa, hein? Olha o mapa, gente. Tá observando aí, né? Fez com que Israel, então, aumentasse o território. Antes de 57%, mais ou menos assim, foi para 75%. Caraca, né? Então, essa área aí, que corresponde à Palestina, em 48, ela hoje está dividida em 3 partes, tá? No caso, uma parte integra o Estado de Israel, outra a atual Jordânia, e as 2 outras aí a questão da faixa de Gaza. Tá legal, gente? Aí de maioria de árabes palestinos, lembrando aí da questão árabe, por isso que eu citei a questão árabe para vocês, que deveriam integrar um Estado palestino a ser criado de acordo com a lei aí internacional, tá? E em 1967, a faixa de Gaza e a Cisjordânia foram conquistadas por Israel, tá? Aí o Egito e a Jordânia, respectivamente, tá? Após a Guerra dos 6 Dias, né? E posteriormente, em 2005, né? Posteriormente, Gaza em 2005, foi entregue aí Gaza foi entregue à autoridade palestina. E caramba, fedeu, né? Nesse período aí possui parte de territórios soberanos palestinos e parte de território com habitantes israelenses estabelecido para a conquista. Aí, há alguns anos, porções dispersas dessas 2 áreas foram oferecidas por Israel e passam, então, a ser administradas pela autoridade palestina. Gente, é uma confusão, né? Misericórdia, ô lugarzinho. Aí, devido aos ataques violentos dos palestinos, esses territórios e sua população, o que acontece? Vão ser dispersas, né? Aí elas, no caso, passam a administrar e passa a ser dispersa
pelos países árabes. Aí, já sabe muito bem, campos de refugiados. Mostrei a vocês as áreas dos países árabes, tá? Aí, ainda, claro, essa importância, a questão do petróleo, a produção em massa de petróleo, né? Essas reservas de petróleo, né? Principalmente na Arábia Saudita e no Irã, a OPEP aí vem dominando a questão dos países do Oriente Médio. Então, tem uma outra área de conflito, tá? Para você ver, durante a Guerra Fria, deixando bem claro, observa que esse período aqui, ó, 46, 47, 67, tudo estava no período da Guerra Fria, tá? O Oriente Médio, na verdade, ele sofreu lutas ideológicas, foi uma área de disputas ideológicas na época, a Guerra Fria, entre as duas principais potências, a extinta União Soviética e os Estados Unidos, que, na verdade, naquela época estavam competindo por zonas de influência. Essa era a verdade, né? Então, ocorreu um conflito religioso, ideológico entre esses dois sistemas, tá legal? Aí, no final da Segunda Guerra, a região foi como é que se diz, período relativo de paz, tolerância, né? Aí teve a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, conflitos entre árabes e israelenses, invasões americanas. Poxa, gente, em 2003, aí todo mundo lembra disso, né? E o atual conflito na Síria, né? E o mais recente aí, a questão do Líbano, mas que não tem nada a ver com o conflito, tá? Antes que vocês perguntem. Além disso, também, atualmente, existem acusações contra o programa nuclear do Irã, e aí aumenta mais ainda a estabilidade da região, tá, gente? É uma área bem conflituosa e bem... Então, essa questão do Oriente Médio é dado um pouquinho de cada, pelo simples fato, né, de ser uma região de intensos conflitos, e lembrando que durante o período da Guerra Fria, da bipolaridade mundial, caraca, moleque, foram muitos conflitos demais, né? Isso não quer dizer que nos dias atuais não tenha terminado, tá, gente? Deixando isso bem claro para vocês. Tô aguardando vocês lá na nossa live, beleza? Ó, forte beijo, um forte abraço em cada um de vocês, tá? Beijinhos.